Beleza pessoal, estou guardando essa história há uns 3 meses e acho que chegou a hora de finalmente desabafar, já que tenho tido muitos pesadelos com ela. Seja eu. Vou fazer uma trilha com meu amigo e a namorada dele. Vamos chamar meu amigo de Steve e a namorada de Ali. Steve e eu fazemos trilhas o tempo todo, mas essa é a primeira vez que vamos com a namorada dele. Vamos para uma trilha no meio do nada. Supostamente seria fácil, já que é a primeira vez da Ali. Primeiro dia, caminhamos uns 9,5 km, dos 33,5 da trilha. Ali reclama o tempo todo que a trilha é muito longa. Chegamos a uma clareira perto de um lago e decidimos acampar. O acampamento tem uma vista incrível do lago. Só para esclarecer, Steve e eu temos varas de pesca, mas não temos armas nem nada do tipo. Fui pescar com o Steve, mas não tivemos sorte com nenhum peixe. Jantamos uns congelados horríveis, já que não conseguimos pescar nada. Fui dormir cedo, já que não havia nada para fazer além de pescar. Steve e Ali tinham uma barraca só para eles e eu tinha uma barraca só para mim. Acabei cochilando enquanto lia. Acordei em algum momento da noite. Ouvi passos molhados, como se alguém tivesse enchido botas com água e tentado andar com elas. Imaginei que fosse o Steve ou o Ali indo fazer xixi ou algo assim. Ouço passos no lago. Abri o zíper da barraca e olhei para fora, já que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Vi algo no lago. Parecia uma pedra muito brilhante, porque a lua estava refletindo nela. Ignorei os passos, concluí que tudo o que vi foi uma pedra qualquer, e dormi. Na manhã seguinte, Ali e Steve acordam. Montamos os fogões e preparamos um café da manhã horrível com ovos congelados. Uma porcaria nojenta. Depois do café da manhã horrível, Steve e eu vamos pescar de novo. Dessa vez, notamos um peixe na margem. Uma truta de riacho, de uns 20 ou 23 centímetros, completamente sem cabeça, só com a pele e o rabo. Steve e eu acessamos o X com bastante frequência, então sabíamos que não era coisa boa. Voltamos para o acampamento e avisamos a Ali que deveríamos ir embora logo. Ali faz um escândalo e se recusa a ir embora, já que, 10 quilômetros já foram suficientes. Steve concorda com Ali, mesmo sabendo que algo mutilou um peixe ali perto. Tanto faz, provavelmente foi só um guaxinim ou algo assim. O dia passa muito devagar. Steve e eu pescamos mais um pouco. Ali fica sentada no acampamento emburrada porque o Steve quer se divertir. Ainda não pegamos nada. Estranho, mas tudo bem. Comemos barras de granola e outras porcarias no almoço. Pescamos mais um pouco. Sem as trilhas, os dias eram um tédio infernal. Chega a hora do jantar. Comemos arroz com feijão para o jantar. Vou dormir cedo de novo. Não consigo pegar no sono, então começo a afiar minha faca. Assim que escurece completamente, ouço passos de novo. Grito para o Steve e Ali, falo que eles deviam fazer xixi antes de dormir. O barulho de água para. Passos em direção ao acampamento. Estranho, mas tudo bem. Algo roça na minha barraca. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Grito para o que quer que seja ir embora, só por precaução, caso seja Steve ou Ali tropeçando por aí ou pregando uma peça. O que quer que seja roça na barraca de novo. Então os passos vão em direção à barraca do Steve e da Ali. Pego minha mochila e a abro. Ligo minha lanterna de cabeça e abro parcialmente a porta da barraca. Então, eu vejo. Imagine um golfinho sem rosto, barbatanas ou cauda. Em 4 pernas finas e pés de galinha.
Se vira para mim e abre sua boca. Era apenas uma fenda em seu, rosto, que se deslocou e mostrou alguns dentes parecidos com os de um peixe. Puta merda. Fecho o zíper da barraca de novo e me enterro no saco de dormir. Fico deitado com a faca na mão. A coisa vai direto na barraca. Vai rasgar a barraca. Levanto minha faca. Enfiei ela direto na barraca. A coisa deu um guincho, mas era tão agudo que não dava para ouvir bem. Quase um grito sussurrado, mas alto demais para ser um sussurro. Correu em direção ao lago. Dessa vez, escuto muita água espirrando. Passei a noite toda acordado com a faca na mão. Na manhã seguinte, Steve e Ali acordaram. Perguntei se eles viram. Não sabem do que estou falando. Acharam que eu estava pregando uma peça neles. Mostrei a eles o rasgo na minha barraca com o sangue avermelhado espalhado por toda parte. Steve ficou apavorado ao ver o sangue. Fui ao lago. Tinha pelo menos uma dúzia de peixes destroçados na margem. Steve e eu arrumamos nossas coisas e praticamente arrastamos a Ali para fora, já que ela ainda estava sendo chata. E daí voltamos para casa. Tenho pesadelos com isso até hoje. Às vezes, quando está muito silencioso, consigo ouvir aquele guincho. Então, foi isso que aconteceu comigo. Aconteceu no Colorado, caso alguém tenha alguma informação sobre o que eu vi. Eu realmente quero chegar ao fundo disso. Aliás, aqui um desenho simiesco da coisa que eu vi. Na universidade. Tendo problemas com matérias relacionadas à psicologia. Conheço um cara de outra carreira durante as aulas de psicologia. Ele é bem inteligente e concorda em me ajudar. Viramos manos. Avançando 4 anos. Ainda em contato. O cara diz que precisa de ajuda com sua tese. Eu não sou muito versado nesse campo das ciências. Ele me diz que está tudo bem. Ele precisa de uma cobaia. Não eu. Ele precisa de um animal. Como ele é um amigo próximo, decido ajudar. Encontro um cachorro de rua razoavelmente saudável. E entrego ele. Ele me agradece e corre para dentro. No mês que vem ele pede outro. O que? Precisa para mais testes. Encontro um cachorro. Entrego o cachorro. Essa coisa se repete pelos próximos meses. Logo decido ir com ele para ver por que diabos ele precisa de tantos cachorros. Ele me leva para um cômodo em sua casa onde o último cachorro estava. Caixas estranhas com LEDs dentro, ligando e desligando em um ciclo, com um alto-falante tocando sons monótonos. Pergunto sobre as caixas. Ele diz que são para os cachorros. Para condicionar as cobaias antes de induzir a hipnose. Ele diz que pode induzir consciência própria em qualquer ser vivo com um cérebro complexo o suficiente. Ele anestesia o cachorro em uma mesa e começa a conectar um dispositivo em seu pescoço e na parte de trás de sua cabeça. Algum tempo depois, além daquela merda na cabeça, o cachorro parece vivo e bem. Ajudo ele a gravar a coisa toda. Ele expõe o cachorro à caixa por 3 horas todos os dias e põe a anestesia quando acaba. Ele decide aumentar o tempo de exposição lentamente até terminarmos com o animal preso naquela merda por 48 horas consecutivas. O animal é sedado novamente. Ele remove o dispositivo. No dia seguinte, ele o move para uma sala à prova de som com formas geométricas básicas pintadas nas paredes em preto e branco, com comida, água e uma cama para o cachorro. Vamos para outra sala com transmissão de vídeo do quarto do cachorro. Ele parece desorientado. Começa a olhar para as paredes.
O cachorro começa a uivar como se algo o estivesse atacando, enquanto tentava ficar de pé nas patas traseiras, caindo várias vezes. O cachorro uiva cada vez mais alto. Começa a correr nas paredes e bater sua cabeça até que as feridas da cirurgia comecem a sangrar novamente. No meio do chão, o pobre do cachorro começa a convulsionar no chão. Eu me sinto mal depois de tudo aquilo. Eu comecei a sentir que não conhecia aquele cara tão bem quanto pensava. Ele me diz que não importa o que ou quem ele tenta acordar, que sempre acaba assim. Não perguntei mais nada, apenas ouvi aquela merda toda e agi como se não estivesse enojado com a ideia de pessoas terem que ir como aquele pobre cachorro. Eu saí furioso de lá. No ano que vem perdi contato com ele. Nenhuma pista sobre onde ele estava, e não queria ver ele de novo. Havia rumores sobre animais suicidas em pequenas cidades perto do lugar onde o conheci. Desde gatos se deixando cair de cabeça no chão, a cavalos correndo diretamente em direção a caminhões, e relatos aleatórios de animais selvagens entrando nos lagos para se afogarem. Essa é a história de um cara que eu conheci na mata, e de uns amigos deles. Não posso garantir se é verdade. Só vou contar aquilo que ele me contou. Seja meu amigo, junto de algumas pessoas. Indo passar uma semana nas montanhas Uinta, em Utah, na trilha Highline. O grupo tem carros suficientes para estacionar um em cada extremidade da trilha, e todos estão animados para estarem juntos nas montanhas. Não demora muito até coisas estranhas começarem a acontecer. Tudo começa com coisas como bastões de caminhada e mochilas acabando em lados opostos do acampamento, longe de onde as pessoas as deixaram. Ou as botas de todo mundo aparecendo viradas para baixo de manhã. Eles penduraram sacos de comida em certas árvores à noite, mas os encontraram amarrados em outras árvores pela manhã. A maioria das pessoas ignora isso, pensando que foram animais ou que alguém do grupo estava fazendo um lanchinho da meia-noite. Coisas cada vez mais estranhas começam a acontecer. Meu amigo acorda e encontra marcas de mãos enlameadas por toda a parte interna da tenda, entre a barraca propriamente dita e a tenda que cobria ela. Enquanto caminhavam, eles perderam a trilha e, ao voltarem, encontraram grandes galhos recém-cortados sobre a trilha original. As pessoas começam a achar que estão sendo perseguidas. O que realmente começa a assustar as pessoas é acordar e encontrar suas barracas em posições diferentes no acampamento. As estacas das barracas que não ficam em pé sozinhas parecem intactas, mas as barracas estão em lugares diferentes ao redor do acampamento. Ninguém tem ideia de como suas barracas puderam ter sido movidas, e em alguns casos aparentemente desmontadas e remontadas, sem que ninguém percebesse ou acordasse. Na noite seguinte, eles decidem fazer turnos de vigia de 3 horas. Todos estão apreensivos. Os vigias pegam galhos grossos, amarram facas nas pontas e se armam com spray para ursos. Na primeira metade da noite, nada acontece. Então chega a vez do meu amigo ficar de vigia. Ele está com uma câmera, porque acha que o flash pode iluminar grandes áreas se algo se aproximar. Mas não importa, porque ele adormece pouco antes do amanhecer e nada acontece naquela noite. Na manhã seguinte, alguém pergunta por que ele estava tirando fotos na noite anterior. Meu amigo congela, pega lentamente a câmera, verifica a memória. Há fotos de todos no grupo dormindo, inclusive dele mesmo. Meu amigo está se cagando de medo agora. Eles estão a uns 65 km do carro, embora tecnicamente só a uns 30 km da trilha mais próxima, caso fossem dar uma de mochileiros.
É praticamente certeza que vão passar pelo menos mais uma noite acampando. Ele decide manter as fotos em segredo e eles continuam a viagem. Nos últimos dias da viagem, as coisas ficam cada vez mais estranhas. Não importa quem eles mandem ficar de vigia à noite, o vigia sempre acaba dormindo. Na manhã seguinte, todos acordam de alguma forma no chão, do lado de fora das barracas. Na manhã seguinte, todos acordam em um campo estranho, completamente fora da vista do acampamento. É nesse momento que meu amigo decide compartilhar o que viu na câmera 2 dias antes. Todos se reúnem em volta da câmera e, para o horror deles, descobrem novas fotos, algumas tiradas bem de perto dos rostos das pessoas. A última foto é do rosto do meu amigo dormindo, mas há uma mão branca como osso segurando seu queixo. Seguindo um riacho, eles conseguem encontrar a trilha, que alguém reconhece como estando perto do acampamento. Faltam apenas 19 quilômetros para chegarem ao início da trilha, mas é início da tarde e eles duvidam que consigam terminar a viagem naquele mesmo dia. Ao chegarem ao acampamento, encontram todos os seus equipamentos destruídos. Aparentemente, apenas uma mochila estava intacta. Eles encontram onde a comida estava pendurada, recolhem o máximo que conseguem salvar do que estava espalhado pelo chão. Alguém por sorte encontra as chaves do carro e eles correm o resto do caminho de volta, se perdendo várias vezes, mas chegando ao início da trilha antes de escurecer. Quando finalmente chegam ao início da trilha, todos estão exaustos demais para montar acampamento ou dirigir, então os 6 simplesmente entram no carro, trancam as portas e dormem. Uma batida na janela os acorda cedo na manhã seguinte. É um policial, e ele quer saber o que essas pessoas estão fazendo em uma área fechada. Enquanto tentavam explicar a situação, o policial contou sua própria versão da história. A entrada da floresta estava fechada há dias devido a, atividade anormal de animais. Meu amigo começou a estranhar que a polícia estava cuidando do fechamento, e não os guardas florestais. Ele perguntou o motivo. O policial ficou em silêncio e desviou o olhar. Passou um momento muito constrangedor, que foi interrompido por um dos companheiros de trilha do meu amigo, que estava no carro. Ele percebeu que havia cerca de uma dúzia de outros carros no estacionamento, mas todos estavam com pneus furados. Todos saíram do carro e perceberam que seus próprios pneus também estavam furados. Nesse momento, o policial confessou e explicou que, na verdade, havia uma busca humana na área, mas eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo. Muitos caminhantes mortos apareceram no início da semana. Meu amigo se lembrou das fotos estranhas e pegou sua câmera para mostrar ao policial. O rosto do policial ficou inexpressivo de repente, e ele devolveu a câmera. Era uma foto tirada dentro do carro na noite anterior. Parcialmente visível na última foto, que mostra o rosto do meu amigo dormindo, como uma foto de festa em que o fotógrafo segura a câmera à distância para aparecer na imagem, estava a metade direita de um rosto, completamente branco, com buracos negros no lugar dos olhos, e uma boca cheia de dentes afiados, como os de um animal. Vivo no noroeste do Pacífico. Tenho 20 anos, ainda não posso comprar pistolas. Mas ainda tenho uma Mini 14. Decido acampar, chamo meus 2 amigos com armas, Mark e Adam. Meu amigo Mark trouxe sua AK, e cartuchos de munição merda eslavas. Adam vem de uma família rica, então ele traz uma AR, e um portátil de visão noturna PSV-14. Sortudo. Todos nós entramos no meu Jeep e seguimos pela rodovia. Entramos em uma estrada de cascalho, em um trecho muito remoto em uma área florestal,
Eventualmente, ela se transforma em uma trilha irregular, com algumas árvores caídas no caminho. A maioria delas meu Jeep consegue passar, mas algumas tivemos que empurrar para fora do caminho. Eventualmente, após 30 ou 45 minutos fora da estrada, chegamos ao meu local secreto. É bem no alto das colinas, e é muito legal porque você pode fotografar e acampar no mesmo local. Mark me enviou uma foto que ele tirou no primeiro dia, foto relacionada, e ela meio que mostra como era o local em que estávamos. Nosso acampamento estava posicionado no ponto mais distante de uma crista e, surpreendentemente, era de cascalho, feita para madeireiros. A única maneira de chegar até nós é subir um penhasco de 45 graus ou descer a estrada de cascalho. Eu me senti muito seguro, como se pudesse defender tal local facilmente. Uma entrada, uma saída. Nós atiramos o dia todo, principalmente a 100 jardas. Tentamos alguns tiros na próxima crista, a mais de 1 milha de distância, mas era muito longe para ver os impactos. Poucas horas depois, começa a escurecer e nossos dedos de gatilho estão ficando doloridos, então Mark vai até a linha das árvores para coletar lenha. Depois de cerca de 30 minutos, ele volta mancando para o acampamento, com um olhar de pânico no rosto. Ele está balbuciando sobre algum tal de urso que fala, e não consegue se acalmar. Ele disse que não conseguiu dar uma boa olhada, mas ouviu o que parecia ser um urso atravessando a floresta. Naturalmente, na hora ele parou e ouviu o som de galhos quebrando, imaginando que fosse um animal. Então, na voz de uma garotinha, ele ouviu: Me seguem. Segue. A voz cortou, como se alguém tivesse puxado da tomada. O Mark pensou que era gente pregando uma peça, então ele mandou um "vai se fuder" para onde a voz estava vindo. Então ele ouviu, em sua própria voz: Se fuder. Se foder. Ei. Foi repetido na voz de Mark, e bem-vi indo na minha. Parecia um vídeo em câmera lenta, mas distorcido. Mark sussurra para mim: Merda, são 2, o que são essas coisas? Eu respondo: Eu vou tentar ligar meus faróis, desliga sua luz por um segundo. Entro no Jeep, viro e miro a frente do carro para onde veio o som. Então desligo o motor e escuto passos em cascalho, a cerca de 80 metros de distância. 60 jardas. 50 jardas. 20 jardas. Então liguei os faróis altos. Vi 2 criaturas bípedes. Uma delas era muito alta, uns bons 30 ou 60 centímetros mais alta que nós. Tinha chifres que ficavam 1,20 m acima da cabeça e pelo marrom escuro. A outra criatura parecia diferente. Usava algo vermelho e parecia um humano. Só consegui vê-lo por uma fração de segundo. Assim que as luzes acenderam, ambos soltaram um grito terrível que ecoou em nossos ouvidos e saíram correndo dos faróis com uma velocidade espantosa. Todos nós cagamos tijolos e atiramos no escuro. Depois que nossos carregadores estavam vazios, recarregamos e chegamos o mais perto que pudemos do fogo. Como as criaturas evitavam a luz, os faróis não adiantaram, então os desliguei para economizar bateria. 1 hora se passou, nada. Fiquei sem lenha e a madeira mais próxima estava longe o suficiente para me matar. O fogo estava ficando baixo. O barulho de cascalho retornou. Desta vez, parecia que havia muitos deles, caminhando lentamente para fora do alcance da luz da arma. A luz na AR do Adam piscou e começou a escurecer. Você tem mais bateria? Eu sussurrei. Eu não pensei que precisaria delas.
Não acredito que isso está acontecendo. Ele disse. Você trouxe a visão noturna, né? Cadê? Eu disse. A barraca de Ada estava a algumas dezenas de metros de distância do fogo, então fomos todos juntos enquanto ele a procurava. O barulho aumentou, chegando cada vez mais perto. O fedor era tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar. Finalmente ele encontrou na mochila e corremos de volta para a segurança do fogo. Ele se atrapalhou com o interruptor por um tempo e não conseguiu encontrar. Então ele deu pro Mark para que ele pudesse manter sua luz nas criaturas. Depois que Mark olhou por alguns momentos, ele o deixou cair e pulou de cabeça no carro. Ele se encolheu no banco, histérico de medo, chorando que todos nós vamos morrer e coisas assim. Eu encontrei o dispositivo no chão, peguei e apontei para onde os sons estavam vindo. Eu podia ver eles, andando de um lado para o outro ansiosamente. Eles estavam todos olhando diretamente para mim, como se soubessem que eu podia ver. Todos pareciam uma combinação horrível de alce e homem. Um tinha uma caixa torácica aberta, mas não sangrava. Alguns estavam sem mandíbulas, olhos e outras extremidades diversas. Eles tinham braços que tocavam o chão com garras. Eu contei 4 deles, movendo-se para frente e para trás em movimentos estranhos e contraídos. Eu continuei procurando por algum motivo, quando eu realmente não deveria. Minha curiosidade horrorizada levando a melhor sobre mim. Nós estávamos absolutamente apavorados até aquele ponto. Mas então eu vi-o, humano, e minha boca secou de medo. Parecia com o Mark. Era difícil dizer com a tonalidade verde da visão noturna, mas parecia ter a mesma camisa vermelha que ele, mesma altura, mesmo cabelo. Mas parecia errado. Seu rosto estava torcido de uma forma estranha, em um sorriso permanente de desenho animado. O rosto tinha uma aparência quase genérica. Era como se você me pedisse para desenhar o rosto de alguém que eu só tinha visto à distância. Uma imitação ruim. Eu vi a criatura imitando Mark abrir sua boca desumanamente, e então ouvi outro. Vindo o emitido por ela. Eu acho que o Ada sentiu meu pânico enquanto eu estava vendo tudo isso, enquanto ele arrancava a visão noturna das minhas mãos. Então me entregou o rifle. Então ele encontrou um pouco de fita adesiva em sua mochila, e prendeu no rifle. Então eu o coloquei no ombro, encontrei o ponto vermelho, mirei, e comecei a atirar. O primeiro tiro foi incrivelmente brilhante, e eu ouvi os eletrônicos da visão noturna começarem a gemer em resposta, tentando compensar. Eu atirei de novo, e de novo. O terceiro tiro atingiu o humanoide, e sua cabeça se partiu como uma flor nojenta. Como se não houvesse estrutura de suporte no crânio. Ele gritou, e nenhuma das feras conseguia entender como eu estava atirando neles com precisão na escuridão. Eventualmente, eles recuaram o suficiente para que eu não pudesse vê-los. Nós nos movemos e inspecionei o chão. Sangue preto estava acumulado ali, e fedia tanto que eu engasguei. Havia marcas de arrasto do tamanho de um corpo no cascalho onde eles puxaram a figura humana. Não querendo abusar da sorte, rapidamente empacotamos o essencial e corremos para lá. O Mark ficou histérico por horas. Nós finalmente paramos na rodovia para dormir um pouco depois de acalmá-lo. Ele fica quieto se você tocar no assunto, e só fala sobre isso depois de ficar bêbado. Alguns dias depois, me ocorreu. Quase morremos uma morte horrível. Não consigo dormir, tenho pesadelos todas as noites. Comecei a tomar uma variedade de remédios, mas não ajudou. Não acho que vou entrar na floresta nunca mais.
Hora de um osso nessa porra. Não me importo se ninguém acreditar, só quero tirar esse peso de mim. Moro no meio do nada. Basicamente uma floresta, toda dividida por casas e fazendas. Há várias outras casas bem perto da minha, mas não converso com nenhum dos vizinhos. Isso é um fato que me deixa feliz, porque às vezes parece coisa do Silent Hill. Tem tipo um evento assustador toda semana, a ponto de eu ficar tão entediado que simplesmente ignoro e considero normal. Algumas semanas atrás, isso mudou. São 10 da manhã e estou curtindo a preguiça de não ter que ir trabalhar hoje, cochilando. Do nada, um rugido ensurdecedor. Meu Deus! Verifico meu laptop. Escuto playlists de comédia do YouTube para dormir, porque escutar só música me deixa irritado por algum motivo, para ver se isso foi algum anúncio. Nenhum anúncio tocando, tá na metade de um vídeo de 2 horas. Nada em Darkseid 2 faz esse som que acabei de ouvir. Mesmo se fizesse, algo tão alto teria estourado as caixas de som de bosta do meu laptop. Um pouco confuso, desligo o alarme e fico cochilando com o laptop na cama para poder me virar e ver se ouço de novo. 2 horas depois. Meio consciente. Caralho, esqueceu de mim? O rugido soou mais alto e mais próximo. Além de mais nítido. Parecia o filho bastardo de um rugido de urso com aquele grito de buzina que o Godzilla dá. Taticamente não entendo nada. Parecia vir de trás da casa. Decidi que não dormiria até descobrir o que fez aquele barulho. Peguei meu bastão de caminhar de carvalho levemente runado. Peguei aquele palito para mexer na lareira. Banhei ambos em cinzas, já que seja lá o que for que fez aquele barulho, claramente não era deste mundo. Caminhei para dentro da floresta. Verifiquei a bússola para ter certeza de que não me perdi como antes na mesma floresta. A bússola estava completamente maluca, girando feito um peão, ocasionalmente apontando na direção de uma clareira que visitei antes com amigos. Sou uma pessoa claramente sã, racional e equilibrada, então, obviamente, muito obviamente, vou em direção ao barulho. Conforme me aproximo, ouço um barulho de algo se debatendo na clareira. Além disso, ouço uma vaca. Há uma fazenda leiteira perto da minha casa, mas não me lembro do fazendeiro Dan criando a porra de um mutante. Começo a ver coisas claramente estranhas. Grandes movimentos pelas clareiras na linha das árvores. Um som grave e estrondoso. Um calor anormal, e fico muito feliz por não ter trocado meu short de dormir. Marcas de queimadura ocasionais no chão. Sim, aparentemente sou aquele retardado do filme de terror que vai direto para a boca do inferno. Finalmente chego à clareira para ver o que está acontecendo. Espio por trás de uma árvore. É o filho da puta de um dragão. Ou pelo menos é o que eu presumiria. Penso menos no Tolkien e mais no Lovecraft. Tinha pele cinza clara, que parecia cozido, a ponto de parecer molhada. Era hexápode, equilibrado em 6 pernas curtas que pareciam de um elefante mais do que qualquer coisa. Havia um par de asas enormes em suas costas que pareciam capazes de levantar a monstruosidade do chão. Mesmo dobradas, pareciam gigantescas. Sua cauda parecia ter sido cortada abruptamente, não no sentido de ter sido decepada, mas havia uma espécie de massa bulbosa onde a cauda deveria continuar. E então havia sua cabeça e pescoço. Era como algum tipo de xenomorfo bizarro. Espaços onde seus olhos obviamente deveriam estar, mas parecia ter pele sobre eles. Dentes amarelados saindo de sua boca fechada em ambos os lados, pintados de vermelho com o sangue da vaca que acabará de comer. E foi então que meu cérebro teve a chance de se recuperar do caramba dragão, e pôde observar o resto da clareira. Estava totalmente queimada. Tipo, basicamente tudo estava enegrecido. Ouço um estalo na mata, mais ou menos à minha esquerda. O dragão levanta a cabeça. Sua cabeça está apontada de forma bem desconfortável para minha direção geral. Me escondo atrás de uma árvore. Então, cheiro de ozônio? Um som repentino e forte,
como o rompimento de uma represa. Decidi que ia olhar por trás da árvore, mas eu pensei melhor. Ainda bem. Porque de repente me vi a 1 metro de um grande fluxo de alguma coisa. Até hoje não consigo descobrir exatamente o que era. Saindo do green text por um segundo, não parecia exatamente fogo ou uma substância inflamável. O movimento era muito brusco, mas não faiscava nem estalava como eletricidade, e eu ainda tenho a metade direita do meu corpo, então presumo que não devia ser plasma. Mas com certeza estava queimando tudo o que tocava. Uma faísca subiu daquele fluxo e abriu um buraco grande na minha camisa. Comecei a rezar taticamente em nórdico antigo assim que o fogo se apagou. Considero que não vou escapar, então posso muito bem lutar até o fim. Pulo de trás da árvore, pronto para um ataque suicida contra um dragão. Ouço um farfalhar no mesmo lugar de antes. Bum! O mesmo rugido de antes, seguido por alguns gritos decididamente desagradáveis. O buraco abre naquele espaço que ele devia ter os olhos. Ouço gritos. Sai de perto das minhas vacas, seu filho da puta! Puta merda, é o fazendeiro Dan. Nem olho para ele, fico concentrado no grandalhão. Ele abre as asas e começa a bater, levantando o voo com uma rapidez surpreendente para algo com um torso do tamanho de um trailer. E certamente parecia que uma grande aeronave tinha acabado de decolar, quase fui derrubado pela força do vento. Ele circula no ar uma vez antes de seguir em direção ao lago. Fico parado ali por um momento, simplesmente estupefato. Mais movimento. Levanto o palito da lareira que segurava. O fazendeiro Dan está agora a uns 3 metros de mim. A arma em suas mãos parecia uma espingarda antiga, mas os canos tinham um diâmetro ridiculamente grande. Meu cérebro finalmente processa o fato de que ele está me fazendo uma pergunta. Ah não, que porra você está fazendo aqui fora? Tento ao máximo apontar que esta não é a pergunta mais importante a ser feita nesta situação. Finalmente consegui arrancar uma resposta dele. Aparentemente, vários de seus bois Longhorn desapareceram do pasto, e ele os viu se movendo para aquela clareira depois que mais um tinha sumido. Amigos caçadores aparentemente relataram algumas coisas estranhas acontecendo em sua propriedade. Disseram que encontraram algumas coisas bizarras e um ninho enorme. No entanto, havia apenas uma vaca morta naquela clareira, e nenhum ninho à vista. Meu cérebro se recusou a examinar o possível significado desses fatos na época. Perguntei a ele sobre a arma. Disse que a usa para caçar qualquer coisa que ataque suas vacas. A entonação da voz dele indicava que aquela não era a primeira entidade sobrenatural em que ele atirava com aquela espingarda. O fazendeiro Dan me parou antes que eu voltasse para a trilha. Não conta isso pra ninguém, ah não. Não adianta causar confusão por causa de alguma besteira de conto de fadas. Não vou discordar de um homem que segura o que eu só posso presumir ser uma espingarda de gauge 2 ou menor. Voltei para casa e dormi. Acordei mais tarde. No dia seguinte, supondo que tudo fosse algum tipo de sonho bizarro, olhei para baixo e percebi que o buraco na camisa estava realmente lá. Meu cérebro buscava desesperadamente respostas que não tivessem nada a ver com dragões. Meio sem convicção, concluí que talvez fosse a camisa que eu tinha queimado levemente em uma fogueira anos atrás. Sou forçado a encarar a realidade quando vejo essa outra camisa no chão. Decido ali mesmo que vou me mudar para a maior cidade possível para não ter mais que lidar com essa merda. Houve uma tempestade no dia seguinte, então boa parte da fuligem foi lavada, mas, para minha surpresa, quando voltei àquela clareira alguns dias depois, ela estava repleta de cogumelos morel, então com certeza foi queimada em algum momento. Não sei o que diabos eu vi, e não sei se o Barra Key teria uma ideia melhor do que era,
mas se eu descobrir que aquela coisa está por perto novamente, vou encontrar o máximo de comandos possível e liderar o que deve ser, provavelmente, a primeira caçada de dragões da realidade.